Gente, mais um episódio super especial aqui no nosso podcast da ABRH, dentro do evento, tá? Comar, 15º Comar. Então estamos aqui hoje com uma presença ilustre, que é a da Flávia, né, Flávia? Primeiramente, obrigado, tá, por estar aqui conversando com a gente. Então, para a gente até iniciar o papo, a gente fala hoje de Business Partner, basicamente o BP, tá, pessoal? A gente vai falar BP aqui, vocês sabem o que é Business Partner. A gente pode até contextualizar, vou deixar você contextualizar um pouco. Mas traz também para a gente a importância do BP. Ontem a gente conversou com a Janete e ela falou que não é de hoje que existe, mas hoje também está muito em voga, né? Sim. Hoje existem vários modelos de BP também. E aí conta um pouquinho para a gente, para o RH de hoje em dia, dentro dessa era digital também, como o BP é importante dentro das organizações. Perfeito. Na verdade, a função, né, do BP ela foi evoluindo ao longo dos anos, assim como o próprio processo de RH, né? Sim, O que a gente discute hoje no mundo do trabalho passa por evolução, e aí o RH, que é uma área extremamente estratégica para as organizações, né? Ela também passa por evolução para suportar essas mudanças que a gente tem sim. dentro das empresas. E, de fato, a gente vem falando muito do RH nos últimos anos, do BP, da função BP, Gustavo, porque cada vez mais a gente tem precisado do RH estratégico, né? Sim, Então, imagina que a gente tem aí a IA, o digital entrando para nos apoiar em processos rotineiros, operacionais, mas você precisa, de fato, dentro das organizações, ter profissionais que apoiem tomar a decisão, uhum, que apoiem, de fato, estratégia, direção das organizações. E o RH, o BP, ele vem com esse objetivo. Então, quando eu falo que ele é um parceiro de negócio, é justamente alguém que vai estar lá do lado dos líderes que tomam decisões, ajudando a tomar as melhores decisões, olhando para pessoas. Então, uhum. dentro das organizações, a gente apoia diferentes temas, quando a gente fala de engajamento, de cultura, desenvolvimento de pessoas, enfim. Então, tem diversos temas que a gente Diversos pontos, trabalha né? que, de fato, são para tornar a empresa mais produtiva, mais eficiente. Então, ter um parceiro de RH é fundamental quando a gente fala, de fato, de ampliar valor das Sim, organizações, né? sim. Até entra em vários âmbitos aqui, né? Não só estrategicamente falando, Uhum. mas também olhando para pontos que, querendo ou não, toda empresa olha, que é o crescimento. Qual é a importância de ter um BP hoje, Flávia, para a gente ser mais assertivo, Perfeito. né? Até ter resultados mais exponenciais, ter resultados mais constantes também. Como é que o BP hoje impacta também de forma mais direta? A gente está falando aqui, claro, da maneira mais estratégica, mas traz alguns exemplos também que possam Perfeito. ser mais palpáveis aí para as pessoas que estão nos assistindo. Perfeito. Então, imagina que a gente fala que a atração de talentos é um fator crítico de sucesso para uma organização. Você precisa ter pessoas certas nos lugares certos, você precisa trabalhar desenvolvimento de talentos. E quando você tem um business partner, ele vai apoiar esse líder nessa escolha Uhum, desse profissional. Ele vai pensar em desenhar processos que tornam esse processo de recrutamento e seleção mais estratégico, mais assertivo. Então, é um processo onde você investe estratégia. Então, não é simplesmente você ter o processo desenhado, sim, mas é você, de fato, apoiar na análise e na decisão. Então, recrutamento e seleção é um deles. A gente vem falando muito hoje de cultura organizacional. A cultura, de fato, ela precisa ser cuidada, né, e ser bastante estimulada para que você também tenha resultados efetivos. E o BP, ele apoia na construção dessa melhor cultura. Que perfeito. cultura é essa que é importante para que a organização, de fato, se torne sustentável, se torne uma organização perene dentro desse mercado extremamente competitivo? Então, olhar para a cultura também é um elemento onde o Business Partner pode apoiar, desenhando, trabalhando pesquisas, né, que a gente pode chamar de pulses, que são pesquisas mais frequentes, para olhar para a perspectiva do clima e, obviamente, a depender do que se perceba, você precisa lançar mão de estratégias, né, para alavancar essa cultura, que ela vai trazer, mais uma vez, sustentabilidade, vai agregar valor para a organização. Então, desenvolvimento de liderança. O líder, ele é fator também crítico de sucesso. Uma organização não se sustenta sem liderança. A gente estava, inclusive, numa palestra de 2 líderes, né? Uhum, 2 diretores estavam falando da relação de pessoas e inovação. sim, Quando a gente fala de inovação, a inovação parte das pessoas. E quem desenvolve as pessoas nas organizações são os líderes. Eu preciso trabalhar essa liderança, prepará-la, para que eles consigam, de fato, influenciar, mobilizar, direcionar, potencializar, reconhecer pessoas. Então, o BP, ele apoia nesse desenvolvimento, entendendo qual é a necessidade desse líder, quais skills que são importantes para que esse líder faça o trabalho que precisa ser feito. Mais uma vez, esse parceiro estratégico, ele entra para ajudar nisso também. perfeito. E aí eu vou até te perguntar, em cima dessa visão de BP, dentro do RH, como é que tu visualiza daqui a alguns anos? Onde é que a gente vai chegar e também qual é a importância, Perfeito. né, dessas mudanças que a gente está tendo hoje em dia? Perfeito.
Quando se fala da função, aí eu vou falar no primeiro momento da função, Gustavo, do Business Partner, se fala de uma função muito longeva, assim, né? De Uhum. fato, a gente entende que a função BP é uma função que cada vez tem ganhado mais espaço, justamente porque, com tantas facilidades, eu diria, vou usar essa expressão facilidade, mas com tantos recursos que o digital, que a IA está nos trazendo, uma coisa que a IA ainda não garantiu é, de fato, a consciência, o pensar, o tomar Sim, decisão. Então, a gente está falando de um cenário muito competitivo, a gente está falando de um cenário onde as empresas, de fato, precisam olhar para a sustentabilidade, para a governança, para aspectos econômicos, sociais. Então, você precisa, de fato, ter uma estrutura que ajude a pensar tudo isso. E a figura do RH, diante desse cenário, ela é extremamente importante, porque as empresas elas vão se diferenciar à medida que elas tiverem uma estrutura adequada para isso. Então, o profissional de RH que se conecte, né, se identifica com essa função, ele de fato vai ter um espaço, porque mais uma vez não se desenvolveu nada até agora que tire essa função do BP estratégico, que de fato atua como um parceiro de negócio, entendendo a necessidade do negócio. E aí é o que a gente vem vendo no mundo, né? Assim, as empresas elas têm uma visão social cada vez sim, maior. total. A gente vem falando de sustentabilidade, né, do ESG, então assim, você precisa cada vez mais pensar nos próximos passos e ter uma estrutura, né? Eu diria, uma robustez, né? Para preparar essa empresa, fala dessa tendência de mercado. Então, a gente vem discutindo talento. Como é que vai ser esse talento daqui a alguns anos? Uhum. Já se fala, né, que possivelmente a gente vai viver uma fase de adaptação de novas necessidades, de novas funções, de novas formações. Então, eu preciso olhar para talento. Isso é uma coisa que a gente vem discutindo muito quando a gente fala do mundo do trabalho, né? Posicionamento das empresas, olhar para a cultura. Apesar da gente entender que a cultura ela é importante, poucas são as empresas que ainda estão investindo em cultura Sim, organizacional, né? Então, acho que é isso, assim, olhar para os dilemas sociais que estão postos e preparar essa organização para se antever esses dilemas e impactar e gerar legado, que também, no século que a gente vive, assim, se eu não pensar como organização em deixar um legado, impactar a sociedade, que é o que a gente fala do propósito e da visão, né? Do cuidado social, eu também não vou ter uma grande sobrevida. Então, são perfeito. coisas que o profissional de RH precisa estar bastante atento, né? Quando a gente fala de um futuro que não é tão futuro, ele é presente, É, mas que já temos uma está em jornada mudança. aí para caminhar. Perfeito, perfeito, pessoal. Então, ó, palavras-chave aqui, tá? Estratégico, então RH estratégico. A gente visualizar como é que a gente consegue impactar, visualizar qual é o nível que a gente também está dentro do negócio, usar as ferramentas ao nosso favor, tá? Então, você, né, que curtiu esse episódio, já nos sigam no Instagram, ABRH_Maranhão. Siga aí também no YouTube. Vou passar a palavra aqui para a Flávia para ela finalizar. Dá seu recadinho final aí, onde é que as pessoas também te acham na rede social, se possível, né? E no mais é isso. Deixa o seu recado final. Então, bacana, gente. Primeiro, agradecer. Esse é um tema muito interessante que eu acho que eu convido todos a estudar, pesquisar, porque, de fato, falar de futuro do trabalho, né? E como a gente, como profissional de RH, precisa se posicionar é muito importante, mais uma vez, para a gente aí se antever e contribuir com esse, não só com esse mercado, né, gente, mas contribuir com a sociedade melhor. Vocês podem me achar no LinkedIn, né? Então, Flávia Rebeca é um nome que não é tão comum. Então, botou lá Flávia Rebeca, interajam e a gente vai trocando. Para mim será um prazer. É isso, pessoal. Eu estive com a Flávia Rebeca. Obrigado por nos assistir e até a próxima. Tchau, tchau. 1, 2